Tá bom. Vamos começar falando um pouquinho de dicas de saúde durante a Covid. Eu tenho me preocupado muito com a perda da rotina das pessoas e as consequências da perda da rotina para a sua saúde. Então, a falta de movimentação física seguramente é um grande problema e algumas pessoas se apaixonaram pelo sofá. Muito bacana, mas eu tenho que dizer para vocês que o sofá mata muito mais que a Covid. A lista, se eu for falar de listas de riscos à saúde que estão ligados à inatividade física, precisaria de alguns dias de live. Mas as pessoas estão ficando muito tempo no sofá, assistindo muito TV, com postura inadequada, e aqueles que estão trabalhando em home office também acabam esquecendo aí, sentam de qualquer jeito, ou pegam o computador e põem no colo, e depois vão pagar as consequências. Eu estou com o consultório basicamente fechado, atendendo apenas emergências, e boa parte delas são pessoas com a coluna travada por causa do tal home office. Então, antes de mais nada, procure atividade física. Ô, Gabriel, na minha casa não dá. Eu vou ser muito honesto para vocês. Meu apartamento é muito pequeno. Não dá. Dá para fazer alguns exercícios de fortalecimento, abdominais, etc., mas não dá para fazer mais nada. Eu saio na rua com as devidas precauções, de máscara, vou dar minha corrida, eventualmente vou dar minha pedalada, distanciado de todo mundo. Isso é uma realidade que vocês vão ter que se acostumar por um bom tempo, porque, embora os gráficos estão dizendo que essa pandemia, no aspecto pandêmico, morre em agosto, isso não quer dizer que a doença deixou de existir. E, de novo, embora uma doença com gravidade mínima na maioria das pessoas, ela pode pegar para valer alguns indivíduos. Então, você vai ter que tomar cuidado e certos hábitos vão mudar para sempre, na minha impressão. Não deixe de fazer atividade física, exercícios de fortalecimento, postura quando você estiver sentado, aquela postura 90 graus, a coluna pode ficar até um pouquinho para trás, mas não para frente, e o abdômen preferencialmente contraído. Outra coisa se você prefere não sair de casa, e quem sou eu para criticar ou elogiar quem faz isso? Não sou dono da verdade. Caminhe dentro de casa. Se o seu celular tem contador de passos, ou você tem um relógio com contador de passos, você deveria colocar uma meta de pelo menos 5 ou 6 mil passos por dia. E aqueles da atividade física do mergulho, especialmente os profissionais, vão sofrer um pouquinho, sim. Você que é do mergulho técnico, vai perder força você vai perder força nas pernas, etc. Tem que estar atento, tem que se exercitar. Está cheio de programas aí que os educadores físicos estão disponibilizando para vocês. Muitas vezes você tem um personal trainer, ele disponibiliza para você o seu treino online, para que você saia dessa quarentena o mais próximo possível da normalidade. Outra coisa que está me preocupando muito é o sono. O neguinho está trocando a noite pelo dia. E o sono é reparador. A gente percebe que as pessoas estão trocando a noite pelo dia, vão ter uma série de problemas na recuperação da Covid. Fora o aspecto da depressão. Oi, Luiz. Não, nada não. Eu estou respondendo aqui um rapaz que não está conseguindo ouvir. Então estou colocando a informação para ele como fazer. Então eu tenho visto o aumento de casos de depressão, a turma está procurando remédio, quando é óbvio, se você tiver depressão, vai procurar o especialista, vai procurar remédio, se for o caso. Mas você pode prevenir a depressão tomando sozinho todo dia. Se você tem um terraço, uma varanda ótima, se você não tem, saia na rua com o distanciamento das pessoas e vai tomar o seu sol, sim. Nosso corpo, nossos hormônios, dependem do ciclo de 24 horas. Esse ciclo de 24 horas é sinalizado pela luz do dia. Se ficar no escuro o dia inteiro, é uma péssima ideia. Faz mal para a saúde, pessoal. Eu tenho visto muito esses problemas. O mais triste que eu tenho visto com essa radicalização, essas brigas na internet, aliás, não é uma crítica. Hoje eu vi um instrutor do mergulho dando opinião médica, ele não é médico, sobre lockdown.
A pessoa tem que fazer lockdown. Desculpa, vai caçar o que fazer da vida, meu amigo. Cada um, nem eu estou dando opinião, é um infectologista que tem que dar opinião. A gente precisa aguardar a opinião de especialistas. Vamos parar de usar a internet para uso político, que está fazendo muito mal para as pessoas. Tem pessoas se corroendo, pessoas com a saúde sofrendo por causa de atitudes infantis como essa, de querer dar opinião sobre o que tem que ser feito a nível de quarentena horizontal, quarentena vertical, isolamento total, lockdown e assim por diante. A gente está há 50 dias em quarentena horizontal. Posso dizer para você a minha opinião. Não funcionou muito bem. Primeiro que ela não está sendo cumprida à risca e depois porque eu entendo, e de novo, não sou especialista, que a quarentena horizontal não é ideal. Talvez para um povo que tem problemas de saneamento, de hospitais, entendendo a necessidade do sistema de saúde estar pronto, e lembrando a vocês que ele nunca esteve pronto, nosso sistema de saúde sempre foi relevado a segundo e terceiro plano, agora os políticos resolveram mostrar a cara, está faltando leite, sempre faltou no leite. Não venha com essa dizer que agora que está faltando por causa da Covid. A Covid é apenas um estopim, está transbordando um copo que vivia bastante cheio, que sirva de lição para depois. Voltando um pouquinho a quem tem, e aí eu preciso alertar, se você tem sintomas de Covid, na minha opinião, não espere não, você não precisa ir num pronto-socorro, mas procure seu médico, que ele pode te dar a orientação. Existe sim terapia medicamentosa para minimizar os riscos da Covid, particularmente se você é de grupo de risco, você deveria considerar isso. Se você é jovem, cada um decide o que faz. O que não pode é você ficar piorando em casa e protelar sua ida a um hospital. Teve 3 casos aí conhecidos que vieram a falecer, e não era Covid, era doença cardíaca, porque ficaram com medo de ir para o hospital. Luiz, perdi o áudio aqui. Está funcionando? Beleza, tio. Desculpa, pessoal. Parei de ouvir aqui uma coisa, imaginei que vocês não estavam no ar. Então, não protelem uma ida ao médico ou ao hospital se vocês realmente precisam, porque, primeiro, as outras condições continuam aí. A Covid não deu exclusividade na saúde, não. Tem outras coisas acontecendo, tem pessoas com outros problemas de saúde que precisam de atendimento médico. Os hospitais estão prontos, tem área de isolamento. Se você chega com quadro gripal, você é imediatamente afastado no pronto atendimento. Se você vem com outra coisa, você é encaminhado para o atendimento necessário. Obviamente, se você não tem uma emergência, o pior lugar do mundo para você é um pronto-socorro, um pronto atendimento. Você procure o seu médico que pode te orientar melhor a respeito. Falando um pouquinho do que talvez mais interesse a vocês, que é a Covid e o mergulho. A pessoa que teve Covid e é mergulhador, é profissional do mergulho esportivo e assim por diante. Então, esse artigo pessimamente, desculpem, mas pessimamente escrito, na verdade foi um relato de 6 casos. Quem relata 6 casos está dando a pior evidência médica, isso se chama opinião do especialista. Quem participa de metodologia de ensino, metodologia de trabalho científico, sabe isso. Na primeira aula eles vão falar qual é a pior evidência clínica, opinião de um especialista. Então esse cara nem era especialista em medicina do mergulho, ele observou que 6 pessoas que foram internadas, então não estamos falando de uma Covid leve, não tiveram uma recuperação tão tranquila como ele está imaginando. Isso é óbvio. Se a pessoa teve pneumonia, e quem aí já teve pneumonia pode dizer para mim, nenhuma pneumonia, seja ela bacteriana, seja ela pelo H1N1, pela gripe comum, seja ela pela Covid, se recupera. A pessoa não se recupera rápido demais. A pneumonia cobra do corpo do indivíduo e cobra do pulmão. E o que eu posso dizer para vocês é que o tempo de recuperação depende da saúde de base do indivíduo, da virulência do quadro clínico. Então tem aquela história de carga viral também, quem teve menos carga viral vai ter menos consequências e assim por diante. Às vezes a resposta imune do indivíduo é exagerada e ele acaba tendo mais inflamação do que infecção e aquele pulmão vai sofrer muito mais. Uma coisa vocês têm que entender, o indivíduo tem
Se ele tem uma pneumonia, seja por Covid, seja bacteriano, etc., ele vai ter, durante algum tempo, uma oxigenação menor que a ideal. O quão menor é o que vai levar, talvez, o indivíduo aí para uma UTI e, eventualmente, ser entubado, né? Ninguém sabia, ou ninguém falava de intubação, e hoje isso virou assunto do conversa, não é de bar, porque não tem bar, né, para a gente ir, mas é conversa do dia a dia. O cara foi intubado, porque precisa ter uma máquina respirando por ele. A intubação por si só pode gerar consequências adicionais ao pulmão. Agora a gente não pode adivinhar. Cada quadro é uma história. Alguns indivíduos vão ter a doença do parênquima, alguns indivíduos vão ter lesão alveolar, eventualmente, porque no processo de intubação e ventilação mecânica pode haver ruptura alveolar e assim por diante. Enfim, quando esse indivíduo se recuperar, e a grande maioria das pessoas se recupera também, vamos parar com essa história da alta mortalidade, porque ela não é verdadeira. A gente está olhando para aqueles quadros que aparecem, a gente está esquecendo da quantidade gigantesca de quadros assintomáticos e de pessoas com quadros muito leves, sem acometimento pulmonar. Mas quando ele acontece, e o indivíduo tem lesão pulmonar, caracterizada por quadro clínico, diminuição da oxigenação, e aliás devia estar no hospital. Hoje eu vi de um amigo que queria comprar um oxímetro, se seria importante para monitorar em casa. Não façam isso, por favor. Se você realmente está com falta de ar, aí você tem que procurar um médico. Tá? Isso pode estar caracterizando o problema pulmonar. Se você teve lesão pulmonar, seja por Covid, seja por HN1, seja uma pneumonia bacteriana, que costumam ser sérias, você vai ter um tempo de reabilitação, você vai provavelmente precisar de fisioterapia respiratória na sua recuperação e, eventualmente, em alguns casos, vão ter o tipo de lesão pulmonar que possa te impedir de mergulhar, mas eu tenho certeza que você é a minoria. Agora, você ficou entubado 15 dias, você ficou numa UTI, você quer mergulhar uma semana depois, temos um problema. Eu entendo que você é mergulhador, eu também sou fanático pela atividade. Para os que não me conhecem, eu sou ainda instructor trainer da INTD com muito orgulho. Fui profissional do mergulho por mais de 30 anos e sei a vontade de todos vocês. Também ficaria desesperado se tivesse um quadro desses. E a primeira coisa que poderia vir na minha cabeça, quando é que eu vou poder voltar a mergulhar? Só que essa resposta é caso a caso, pessoa a pessoa, e eventualmente o seu especialista vai pedir uma série de exames para te orientar na volta. Primeiro, atividade física. Aliás, o mergulho é uma atividade física, né? Outro dia eu tive uma paciente no consultório, o paciente teve um episódio de trombose venosa, membros inferiores, e o colega sabe o que está fazendo do ponto de vista de exercício, falou, 3 a 6 meses sem exercício físico, por isso e aquilo, mas eu não sei quando você pode voltar a mergulhar. Eu falei, peraí, antes de mais nada, é 3 a 6 meses. Você não pode fazer exercício físico, você não pode mergulhar por 3 a 6 meses. Por mais baixo impacto que o mergulho possa ter no sistema ósseo, esquelético e muscular, ao bater perna, você está contraindo panturrilha, músculos da coxa e assim por diante. Então é exercício, pessoal. Pode ser de baixo ou alto grau de demanda, mas é exercício. E você vai precisar de um tempo. Agora, sair daí para virar a besta do apocalipse, dizendo que a Covid vai ter um grande impacto no mergulho, não. Ela vai ter um grande impacto, ela está tendo na saúde do mundo e na saúde econômica de todos nós aí. Estamos todos sofrendo. Um momento difícil para todo mundo. Não sei dizer quando isso vai melhorar ou vai passar. E podem apostar que vamos deixar um monte de esqueletos por aí, do ponto de vista literal da palavra e do ponto de vista social, que é algo muito importante e nós devemos considerar. Curiosamente, eu vejo, e porque eu já sabia que os profissionais de mergulho e os mergulhadores esportivos, amigos aí, fotógrafos, Nonô, Fabi, todos os amigos aí do mergulho, Marcelão, está todo mundo tomando atitudes solidárias. Isso é muito bacana. Então, colaboraram com doação de sangue, os bancos de sangue tiveram aí com tremendos problemas, pessoas pararam de doar sangue, estão doando dinheiro para entidades que estão precisando, e a coisa só vai piorar, pessoal. A gente
a gente vai ter alguns meses muito complicados do ponto de vista econômico e social. E eu tenho certeza que o mergulhador já é, por natureza, solidário. Ele já não mergulha sozinho, né? Ele já mergulha em dupla, mergulha em equipe, é tudo mais gostoso em grupo. Então, vamos ajudar e vamos participar. Que mais que eu poderia dizer? Eu queria abrir esse espaço para dúvidas e perguntas que vocês tenham. Eu não estou vendo nenhuma pergunta aqui, não sei se o Luizão que vai fazer para mim, como é que isso vai funcionar. Tá bom. O Marcelo Bonfim, o Bonfa, fez uma pergunta. Qual é a consequência do consumo de álcool durante a Covid? Álcool tem que ser consumido sempre com moderação, pessoal. Estar em casa o tempo inteiro do lado da cervejinha não é uma grande ideia, a gente precisa maneirar. Mas você está em casa, eu vi amigos que quiseram fazer até o chat virtual, cada um brindando na sua casa, eu não vejo problema nenhum, desde que isso não seja um hábito de todo santo dia, né? Então dá para fazer sim, com moderação. Lembrar da hidratação. E a Nunu me perguntou aqui também sobre a atividade física durante a Covid. Então, Nunu, o que eu acho é o seguinte, faça o que der para fazer em casa, e se não der, por exemplo, no meu caso não dá para fazer nenhuma atividade aeróbica, meu apartamento é muito pequeno, eu sou da opinião de sair na rua sim, escolher horários, pensar na segurança e afastado das pessoas com distanciamento, com máscara e tomar cuidado, né? Você não inventa comprar uma mountain bike e sair saltando por aí, você pode se machucar e acaba tendo que parar no hospital. Então, não é uma boa ideia. Agora, fazer atividade física ao ar livre é chato, estão sumindo. Aparece e some, não dá tempo de eu ver. Deixa eu abrir de novo o chat aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gabriel, baseado na pergunta da Noeli. Obviamente que, né, atividade física tem que estar sempre através de um educador e etc. Por exemplo, aqui, né, eu participo da Planet Fitness e, obviamente, eles estão fechados. Mas eles têm passado no próprio canal do YouTube deles, que é um canal aberto, uma série de celebridades mostrando uma sequência de um treino de meia hora, de 20 minutos, para você fazer em casa seguindo pela televisão. São provavelmente os HIIT, né, Luizão? Treinos de alta intensidade em pouco tempo. São para você fazer em casa, sem utilização de peso, sem nada. É baseado nessa história da quarentena, porque a academia está fechada, então eles têm proporcionado esses vídeos com por exemplo, teve acho que um capitão do bombeiro em casa mostrando, fazendo sequências de exercício, marcando, e você treina junto com ele. Não, é perfeito, Luizão. O que eu acho, se você tem o seu personal, alguém que te conhece, é melhor você ser orientado por quem te conhece. Eu tenho feito aulas online com a minha personal, sem peso, obviamente, isso aí eu não tenho peso no meu apartamento, então se eu uso o peso do corpo para uma série de coisas. Mas existem uma série de programas que podem se adequar à maioria das pessoas. Então, eu espero que tomem cuidado e tenham bom senso para não fazer exercícios de dificuldade exagerada para não se machucarem. Alguns exercícios acabam machucando algumas pessoas porque a pessoa não tem noção se ela pode, qual é o grau de dificuldade. Mas eu tenho visto bastante o pessoal postar bons exercícios aí, tem feito de uma maneira adequada, então o pessoal está sendo solidário, os personagens, as academias estão postando para que as pessoas se mantenham ativas. O grande problema talvez seja o exercício aeróbico, porque correr no lugar, por exemplo, quem tem problema de tendão de Aquiles, tendinite e tal, não é uma grande ideia, isso machuca, as tendinopatias se machucam. Outras coisas, joelho, etc. Então é preferível mas você não foi no supermercado? Não tem lugar, desculpem. Eu não estou dizendo para você não ir no supermercado, mas tem 2 lugares onde você corre risco legal de se contaminar, supermercado e farmácia, que é o que está aberto.
e você tem medo de andar na rua, distante de todo mundo, é uma hipocrisia. Vamos desculpar. Mas se todo mundo tiver a mesma ideia, se todo mundo tiver a mesma ideia na mesma hora, no mesmo local, é uma má ideia. Mas há maneiras de você mitigar isso. Então, dá para você achar o seu lugar para caminhar, nem que seja embaixo do seu prédio, assim, por exemplo, volta no quarteirão. Você não precisa dar a volta no Parque do Ibirapuera, que é um lugar que, como o nosso governador fechou o parque, com razão no momento, mas para mim ele já devia ter aberto, porque ele causou um problema maior aí, com risco de pedestres invadindo as ciclofaixas, os bicicleteiros entregando rap e iFood vão sofrer acidentes, pedestres, está todo mundo dividindo ciclofaixa quando não é uma grande ideia. Isso é ruim. Enquanto tem calçada à disposição para você ir sozinho fazer sua atividade. Mas também concordo, eu só não sou fã dos treinos de alta intensidade se a pessoa não tiver um check-up, mas qualquer coisa é melhor que nada. Tem uma pergunta do Duda. Você deve estar vendo aí, devido ao problema de Covid-19 ser relacionado aos problemas de pulmão, teremos problemas de respirar O2 nas nossas décadas? Então, tem duas coisas. O indivíduo que escreveu o artigo, Duda, ele falou de nitrox, que vai ser um perigo. Logo, o indivíduo não entende bolufas de mergulho. Ele não entende o que são o PTDs, ele não entende o que é neurotoxicidade. E, realmente, o oxigênio a 1,4, 1,6 atlas de pressão parcial, no mergulho técnico comum, se você teve... se você se curou sem problema, eu não vejo problema nenhum. Se você tem sequelas, o problema vai ser voltar a mergulhar. Agora, eu tive uma Covid sem pneumonia, pelo amor de Deus. Vamos fazer a continha dos UPTDs que precisam com 1,2, 1,3 atlas de oxigênio para dar toxicidade pulmonar. Aí o Janovic está olhando, os hibrideiros precisam prestar mais atenção, talvez, nos seus tempos, mas alguém que teve Covid e realmente teve lesão pulmonar. Mas precisa testar o cara, fazer uma série de exames para esse indivíduo, se ele teve uma Covid importante, mas quem teve Covid sem sequelas pulmonares, volte à sua vida de mergulho como ela já acontecia. Quem está perguntando sobre se de fato devemos usar máscara? Então, olha que curioso, o Mr. Arrogância em São Paulo falou de cara, e eu achei muito estranho, que máscara é besteira, que máscara devia ser limitada a profissionais da saúde. Não é bem assim. Ao usar a máscara, o cara, desde que não seja furada, né, você está protegendo a outra pessoa. Então, ao proteger outras pessoas, você está diminuindo o grau de contaminação por aí. Agora, proteger você é aquilo. O vírus encostou no pano da máscara, no tecido da máscara, você botou a mão na máscara. E se você entende que você não pode encostar nos olhos, como é que é isso? Então o vírus encostou no seu canal lacrimal e pode entrar por ali também. Mas eu acho que por um bom tempo todo mundo vai se acostumar a usar máscara. Mas muito mais para não transmitir. Se todo mundo pensar assim, a transmissão vai ser menor. Aqui, Gabriel, teve uma grande discussão, porque teve governador aqui, não lembro agora do estado, criticando a história da máscara, tá? Falando que você não está permitindo que o CO2 né, seja liberado efetivamente, que você pode ter problemas de CO2. Mas o que está acontecendo aqui, eu não posso dizer, né, o que está acontecendo por aí, é que falta bom senso. Você vê aqui pessoas dentro do carro, sozinhas, usando máscara. É bem por aí, Luizão, eu tenho visto isso. Eu tenho visto contrapartida, pessoas correndo de máscara e quando estão próximas das outras, dependendo da máscara, não vejo problema. E quanto a reter gás carbônico, eu não sei se a máscara não for uma N95, mesmo assim a retenção é ínfima. Talvez alguém que tenha problema de saúde possa ter um desequilíbrio, mas não vejo por essa maneira. Tem um exagero aí também na conotação
do governador. Agora, quanto a máscara vai mitigar o fim da pandemia? Nada, ela vai continuar atrasando a imunidade de rebanho. E, infelizmente, no Brasil, pelo menos nesses centros que estão meio saturados, nós precisamos atrasar a imunidade de rebanho, jogar o problema com a barriga para frente. Em algumas cidades eu já vi que alertaram, já é lei. Em São Paulo, parece que a partir da semana que vem, no transporte público vai ser obrigatório o uso de máscara. Tem alguns estados aqui que já também é obrigatório. Por um tempo isso vai acontecer, não vejo como muita dúvida, não. O que acho até que aconteceu com o Mr. Doutor Arrogância é que ele, sabendo que faltavam máscaras para o serviço médico, ele tratou, e tudo com uma certa razão, vamos garantir máscara para o serviço médico, mas dane-se a população. É um paradoxo e uma falta de honestidade de alguém que quer ser político, né, que está envolvido na vida política. Eu acho que falta bom senso em algumas coisas. Aqui também você vê bastante gente entrando em supermercado, etc., com luva. Né? Aí você vê essa pessoa, aí de repente você vê a pessoa, ela está com a luva e ela está comendo um salgadinho. Luizão, a luva não adianta nada. Aí é a higienização das mãos com frequência. Luva deve se restringir a profissional para procedimento. Eu vejo a padaria que eu vou comprar meu pão, a moça serve de luva, mas ela pegou em 10 pães diferentes e serviu para 10 pessoas diferentes. Aí eu fico olhando, o que essa luva está adiantando? Já está passando álcool na mão, já vi que ficou com medo. Mas é um hábito que veio para ficar. Lavar as mãos com frequência, ter o gelzinho por perto, é um hábito que veio para ficar. Nós teremos que ser mais orientais de certa parte do Oriente que sempre primou pelo excesso de higiene. O Japão tem quarentena vertical, não fez quarentena horizontal e tem muito poucos casos de Covid. Por isso, tem outros hábitos. Você não vê o japonês se beijando, se abraçando, é um povo mais recatado e isso, obviamente, diminui bastante a transmissão. E é algo que o brasileiro vai sofrer muito, né? A falta do calor humano, mas vai ter que se acostumar. Estão aí? Opa. Por enquanto eu não vejo mais nenhuma pergunta também não. Né? Por enquanto a única coisa que eu vejo é o Janovic tomando um banho de álcool. Então, outra coisa que eu queria falar, Luizão, apesar de não ser especialista, é a sacanagem que estão fazendo, o terror que fizeram sobre a hidroxicloroquina e a azitromicina. Uma coisa é fato, e é um mau hábito do brasileiro se automedicar. É péssimo isso. Por outro lado, nós não temos recursos outros terapêuticos que tenham sido validados e parece, sim, que em doses baixas, na indicação correta, a associação da hidroxicloroquina com a azitromicina diminui bastante a carga viral no começo da virose, não depois que o cara está estropiado. Então, aí, para perguntar a minha opinião pessoal, se eu tiver uma febre alta, eu vou passar na minha cardiologista imediatamente, todo protegido, faz um eletro e me receita o treco. Outro eu tenho visto aqui nos noticiários, Gabriel, alguns testes com algum resultado O Remdesivir. com a mesma medicação utilizada para o Ebola. Sim, o Remdesivir. E a medicação também é para, como é que chama? Heartburn, azia, em doses altas. Qual medicação para azia? Esse eu não vi. Eu vi, por acaso, pessoas que tomam um tipo de antihipertensivo, que é a losartana. A losartana compete com os mesmos receptores na célula que o vírus entraria, parece que confere algum grau de proteção. O Remdesivir mostrou a redução de 15 para 11 dias da viremia.
Então, eu não vejo um resultado brilhante nisso. Eu vi esse estudo ser bastante criticado. Me parece que é um Hail Mary para salvar o laboratório Gilead, lá que fez o Remdesivir. Eu estudei bastante isso. Agora, a hidroxicloroquina com azitromicina em doses corretas, baixas, no início da virose, parece reduzir bastante a carga viral com muito bons resultados. Só que tem que ser prescrita por médico e acompanhada por médico. O que não pode é esperar o cara já com lesão pulmonar importante, aí o resultado é muito ruim. Até a ivermectina, que é um vermífugo de efeitos colaterais mínimos, talvez seja até usada nos Estados Unidos para o carrapato e tal, que tem mais aí do que aqui. A ivermectina na Austrália teve resultados, mas eu não vi mais estudos. Aí tem a Noeli perguntando quanto tempo ele deve evitar o mergulho e quais os exames para verificar como está a parte respiratória, uma vez que a pessoa teve uma Covid-19. Então, Nono, primeiro vamos... O fato de ter Covid-19 não quer dizer que você tenha tido qualquer lesão pulmonar. Se você teve comprometimento pulmonar, que vai ser acompanhada por um bom médico, antigamente, num centro mais pobre, talvez seja raio-x, mas hoje a tomografia tem mínimo de radiação e a tomografia é muito mais precisa. A tomografia dá tamanho das lesões e te ajuda no acompanhamento. Mas depois da sua recuperação, você tem uma série de coisas a fazer e depois que você estiver basicamente ventilando normalmente, tem exames como a avaliação funcional pulmonar, a espirometria, entre outros que seu pneumologista, idealmente você vai acompanhar, a gente ajuda o médico do esporte, se tiver comprometimento grave, é o pneumologista. O médico do esporte vai te fazer alguns testes que podem ajudar, mas se teve comprometimento pulmonar importante, tem que acompanhar com o pneumologista. É ele que vai dizer o que vai fazer. Mas a turma se preocupou demais. E se eu tiver um air trapping? Se eu tiver o risco de uma hiperdistensão pulmonar? E ninguém se preocupava com a pneumonia bacteriana, com H1N1. E os resultados finais são mais ou menos os mesmos de quem teve esses quadros pulmonares. Então, a gente pode ser até que um pneumologista muito seguro de si possa te liberar depois de um tempo só com o seu quadro clínico. Aí você tem o Zé Mário perguntando aqui, a dose de tratamento da cloroquina não é próxima da dose de tóxica? Não, é muito mais baixa. A dose de tratamento que eles estão preconizando, eu não vou falar aqui, Zoma, porque, me desculpa, meu amigo, para não dar ideia para as pessoas aí, mas a dose é muito mais baixa do que estão falando. E o professor Anthony Wong, que é um grande toxicologista, além de pediatra, ele tem colocado isso a fundo. Quer dizer, a pessoa precisa do acompanhamento médico, mas não precisa e nem deve estar grave para começar a hidroxicloroquina mais azitromicina. E, na verdade, o estudo que foi interrompido nos Estados Unidos em alguns lugares foram com doses altíssimas, com doses tóxicas para pessoas que nem tinham problemas cardíacos. Aí você está falando de uma dose muito mais baixa, que é usada nas zonas de malária há muito tempo, só que por muito menos tempo. A gente está falando de 5 dias ou pouco mais, numa dose baixa, com resultado muito bom na carga viral. Tá, aí, deixa eu ver aqui, tem uma pessoa perguntando que eu vi alguns relatos sobre ivermectina sendo positivo no tratamento. É o que eu falei do carrapato. A ivermectina tem duas vantagens. Risco basicamente zero e é baratíssima. Agora, eu só vi esse estudo na Austrália. Tem gente falando que tem bons resultados, mas eu ainda, pelo que eu tenho lido nos compêndios médicos, nas pesquisas médicas sérias e não na Globo, nessas porcarias que tem por aí, o resultado melhor até agora é com a hidroxicloroquina. Também não estou falando do remédio, não, mas eu ia procurar minha cardiologista, que é mergulhadora, a Maristela, e falaria: Maristela, faz um eletro e vamos começar aí. Ou melhor, você não vai começar, eu vou começar, mas você faz o meu eletro.
Aí teve uma pessoa que ela perdeu a explicação do losartana porque a conexão dela caiu. Está perguntando se você pode repetir. Então, a losartana compete no receptor da célula com o mesmo lugar que o vírus entraria. Então, o vírus tem menos lugar para entrar. Não saia, por favor. Losartana é uma medicação para hipertensão arterial. Não me saia tomando losartana achando que vai prevenir a Covid. Tá? Nem eu disse que isso é verdade, mas existe uma competitividade de espaço entre o bicho e a losartana. Então, talvez o indivíduo que tome naturalmente losartana seja menos suscetível. Por outro lado, esse indivíduo é provavelmente hipertenso e precisa tomar mais cuidado. Já falou que não vai tomar. E o Tassiano mandou um abração pro Pedro. Ótimo, ótimo. Fico feliz em saber. O que mais, pessoal? Enquanto eu tenho pergunta aqui. Tem mais pergunta aí, Luiz? Não, por enquanto não. Tenho essa pergunta. Bolinhas vermelhas aqui no meu. Do Luiz Fório. Se você acredita que estejamos no pico. Então, Luiz, você tá bom? Eu sou a pessoa errada para falar, mas eu tenho acompanhado gráficos, eu acho que nós estamos no pico, sim. Lembra que nós estamos olhando coisas de 4 ou 5 dias para trás sempre. Nós estamos sempre atrasados nas mortes e nas notificações de caso, porque os exames estão demorando, resultados dos exames estão demorando. Falar que a curva de exame está zerado conta outra, tá? Mesmo em laboratórios particulares, você faz uma sorologia, alguns que pedem 48 horas, então não é assim. O Samidana está fazendo um baita trabalho. O Samidana é um economista, mas ele mexe com gráficos. Nós atingimos o pico. Talvez nós podem ver que nós estamos numa mortalidade que é péssimo dosar por mortalidade, mas constante, é 3 dias. Quanto esse pico vai durar é outra história. Porque não houve, em São Paulo particularmente, não houve o tal da imunidade de rebanho. A história de você fazer a quarentena horizontal tem essas consequências. Você vai, pode ser que você fique no pico por muito tempo. Espero que não. Espero que em uma semana nós começamos a ter queda dos dados. E espero também que não haja manipulação política disso. Já está vendo lá, o prefeito de São Paulo já avisou que vai estender a quarentena, o secretário da Saúde de São Paulo está botando um terror gigante. Todos esses dados são... Nós não temos certeza de que atingimos o pico, mas parece que sim. E o malefício que eu digo que é o da quarentena horizontal. Você está perguntando se é válido retirar os calçados e roupas na chegada em casa. Sempre foi válido, bom, Fá. Se você for no Japão, se você for na casa de europeu, da porta você não passa com sapato, né? Quando a gente tem filho pequeno, a gente não está nem aí, né? Porque o filho engatinha, lambe o chão, aí você fala que está dando imunidade. Eu cheguei ao ponto de tirar o sapato na entrada de casa e spray de água sanitária, mais álcool, até que eu estraguei o piso da minha casa. E parei com isso. Eu tiro na porta, isolo o sapato por 4, 6 horas. Se tiver que usar outro, eu uso outro. Eu vou revezando, mas depende até de onde você põe, né? Quem for no ambiente hospitalar e assim por diante, mas é um hábito que pode vir para ficar também. Vai ser engraçado se chegar num restaurante daqui a 6 meses de luxo. Estou com pena, preocupado com os donos de restaurantes, isso é uma grande sacanagem. Esses caras estão sofrendo paca como outros. Você vai tirar o sapato para entrar no restaurante. Então, vocês não andem mais descalços sem meia, meninos. Vocês vão passar vexame. Tem aqui a pergunta: quais os cuidados nas operações de mergulho? Sendo que, via de regra, os barcos são apertados e o contato entre mergulhadores e equipamentos. Pois é. Primeira coisa, o apertado vai ter que desapertar um pouco. Nós estamos falando de ar livre em geral. Enquanto a gente fala de um barco com cabine fechada, realmente não é uma grande ideia, mas um barco aberto, com o espelho de popa, com a zona de popa mais aberta,
as pessoas se espalhando pelo barco, não ficando próximo, talvez até usando máscara, até a hora de você montar o seu equipamento e cuidado, lavar o equipamento de mergulho, que antes era só com água, agora é com água e sabão. Aí vocês que são donos de operação que vão ter que se virar um pouquinho como lavar sem estragar o seu equipamento. Obviamente, certos procedimentos que já estavam meio abandonados, o cachimbo no treinamento do mergulhador e assim por diante, mas lavar o equipamento num grande, no bandejão, como é que chama, num tanque grande para todos lavarem cheio de sabão, não vejo problema, o vírus morre. Mas tem que lavar, sim. Tem que lavar o equipamento, tem que haver espaço entre as pessoas, o que não vai ser muito diferente do resto. Excelente pergunta, por sinal. Entrou uma que eu não consegui ver. Outra coisa que vale lembrar em relação ao mergulho, tá? É que para os instrutores que estiverem, né, presentes aqui, que compartilhamento de gás é simplesmente simulável. Você faz só o movimento, mas não compartilha gás efetivamente. Luiz, eu não estou mais envolvido no treinamento de mergulhadores e de profissionais. Eu acho que até compartilhar gás tem que ser um treinamento, na minha ótica, abandonado, porque tem diversos motivos. Talvez agora com a mudança higiênica que as pessoas venham a fazer, mas eu não acho que seja mais factível no mundo real. Porque imagina alguém que... eu aprendi a simulação. E aí fui fazer com um amigo e peguei uma virose. Você nem sabe se a pessoa pegou a virose ao fazer isso. Mas vai sempre haver aquele fantasminha no ar. Em relação aos restaurantes que você estava comentando, Gabriel, aqui na Flórida, agora, a partir de segunda-feira, reabre restaurantes, lojas de departamento, né? E a regra é que apenas com 25% da capacidade. Essa vai ser a regra geral aqui agora. Eu quero entender como é que essas pessoas vão se manter, né? É óbvio que 100% era demais. Eu não sou economista, mas a conta vai ser bastante complicada, não fecha. Eu também acho que vai ser duro você ter lotação acima de 25%, porque as pessoas estão com muito medo. Nunca vi tanto medo na vida. Vi reações que eu considero plausíveis. Eu tenho um pai de 92 anos que não vai comer num restaurante por muito tempo. Eu espero que ele esteja aqui por muitos anos, além disso, mas seguramente ele não vai comer num restaurante. Mais do que a distância, outras coisas que vão ter que acabar sempre foram um problema. Se você olhar o site do CDC, do Center for Disease Control, antes da Covid, ele já falava muito mal dos buffets. É o narigão da pessoa no buffet lá. O buffet vai ter que acabar. A pessoa não pode mais se servir num buffet. Então, tem uma pergunta do Flório, falando em imunidade de rebanho, agora fala-se de dúvidas na imunidade efetiva de quem já foi contaminado. Qual a sua opinião? Então, de novo, é só opinião, Luiz, mas eu fui olhar o que aconteceu na Coreia, onde falaram de 100 e poucos casos de recontaminação. E eles deram imediatamente um recall na história. Alguns casos não era recontaminação, o indivíduo tinha pedaços do vírus no PCR e ainda aparecia. Não quer dizer que a pessoa estava imune. Não estava imune, a pessoa provavelmente estava imune. Não houve nenhum caso comprovado de reinfecção da doença. Há dúvida, mas não houve até hoje caso comprovado de reinfecção. Tem casos de pessoas que não se curaram adequadamente, aqueles que estavam com a imunidade bastante debilitada, então o vírus estava lá e pode ter recrudescido o quadro, mas não há caso comprovado de reinfecção. Agora, imunidade a longo prazo? A gripe não tem imunidade a longo prazo. Você não toma vacina de gripe uma vez na vida. O vírus da gripe muta. A gente sabe pouco sobre o Covid, sobre o SARS-CoV. Sobre o SARS eles sabem mais. Sobre o SARS-CoV, particularmente, é um bicho novo.
Mas a impressão que eu tenho é que no curto prazo, sim, as pessoas estão imunes. No longo prazo, não sei. E até lá espero que tenham desenvolvido mais uma vacininha anual. E fica aí a dica para quem é contra a vacina. Agora essas pessoas estão correndo atrás, né? Estão preocupadas. Imagina como seria o mundo sem vacina. O Bonfim está perguntando se ficamos expostos a risco de contaminação no uso de piscina. Olha, Bolfa, não sei. Depende do tratamento da piscina. O que eu sei é que fecharam todas as piscinas aí de uma maneira intempestiva. Não sei se é para aglomerar pessoas, não sei se o cloro da piscina não é suficiente. Tenho certeza que só a sanilização não deve ser suficiente para matar o vírus, mas a piscina clorada eu tenho a impressão que não é um tanto quanto segura. Mas é só impressão. Tem que falar com o virologista. O Maurão está perguntando se a Covid-19 se propaga na água. Então, fosse assim, propagasse facilmente na água, você ia morrer de delivery. Porque 90% das pessoas que não, como eu, que não sabe cozinhar nada além de uma omelete, está pedindo delivery. E a comida é feita com água, é cozinhada com água. Eu não sei como essa água que alguém botou a mão, não sei a higiene. A água poderia ser um grande transmissor. Então, eu tenho a impressão que a água, por si só, não transmite o Covid. Mas os hábitos higiênicos, sim. Está todo mundo pedindo delivery de monte aí, né? Antes de voltar às perguntas, eu vou só passar aqui o comentário do 27. Em Utila, todos os reguladores ficam em tanques com substância desinfectante e as máscaras também. Ficam penduradas de molho, pois teve crise de conjuntivite na ilha e várias pessoas da ilha pegaram. E falando então de desinfetante, o Maurão está perguntando se limpar o bocais com clorexidina não seria o suficiente. Eu não sei a ação antiviral da clorexidina. Um dentista poderia me ajudar aí, mas a clorexidina tem principalmente uma ação anti-inflamatória. Eu não sei qual é a ação bactericida, talvez tenha também, mas eu não sei se ela é viricida. Honestamente, é a pessoa errada para falar. E também não sei o que vai acontecer com o bocal com a clorexidina, né? Eu acho que sabão é melhor. Shampoo, sabão, porque eles matam o vírus por causa da osmolaridade. Ok, antes da Como a turma está usando muito, Luiz, a turma resolveu comprar sabão Protex. Dá na mesma, Protex, não Protex, é o sabão, é a saponificação que é importante, não o tipo de sabão. Sabão de coco, qualquer um. Entendi. Só para não perder o fio da meada, o Alexandre está perguntando se ainda, né, sobre a propagação na água, tem chance de ser transmitido no mar? Não creio, honestamente não creio. Você quer procurar uma gota num oceano gigante? Não creio. Até porque uma das formas de propagação de algumas viroses como a hepatite. Lembra que a hepatite A, você isolava o cocô do indivíduo e assim por diante. Ele tinha que ir no banheiro dele e tal. Algumas viroses poderiam, mas essa aí parece que não tem transmissão. Já se encontrou em alguns casos, mas parece que são vírus mortos no cocô do indivíduo, e não vírus ativo. Estão perguntando se você acredita em uma descoberta de um tratamento que aliviará os sintomas, diminuindo o tempo de internação antes da descoberta da vacina. Eu acredito, sim. Estão estudando um monte de medicações. Nunca houve tanto dinheiro na medicina envolvido em pesquisa. E vou dizer o lado bom e o lado ruim. Eu sou da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, lá da Traumatologia do Esporte. Aliás, onde os instrutores e mergulhadores são convidados, é um ambulatório gratuito, está suspenso temporariamente, mas em maio, em algum momento, deve voltar, para atender os mergulhadores, esportistas.
fazer seu check-up, a gente faz pesquisa lá, e bons pesquisadores vão se beneficiar com isso, e maus pesquisadores também vão, porque tem gente aí, as bestas do apocalipse, um cara aí ficou famoso, falou de 1 milhão de mortes no Brasil, a turma adora o holofote nesse momento, né? Quando a coisa não é bem assim. Então, eu espero que os bons pesquisadores possam pegar uma carona e tenham, nesse momento, a oportunidade de pesquisar melhor. E, com isso, seguramente, tratamento para alívio dos sintomas, temos um monte, mas tratamento para redução da doença, de tempo da doença, que ainda está complicado, e o que parece que é efetivo é essa associação da hidróxido com a azitromicina, a ivermectina, o Remdesivir, o estudo publicado mostra a redução de 15 para 11 dias. Agora, resta saber em quem eles estudaram, o custo, é um medicamento com efeitos colaterais, e me parece aí, e a opinião do Dr. Anthony Wong, que é um baita toxicologista da OMS, todo mundo adora o termo OMS, ele é um baita e é um remédio que ele não está vendo como promissor, não. Ele acha que tem muito interesse comercial. E a Noeli está perguntando o que você acha que vai acontecer com o mercado do mergulho brasileiro após essa tempestade de Covid e a crise política. Pois é, eu estou preocupado com vocês, meus queridos mergulhadores, operadores, instrutores. Tem que haver algum grau de adaptação imediata. Então, o que vocês puderem dos cursos online aí, favoreçam-se das ferramentas para os cursos online. Não é igual? Não é igual. Eu estou tonto aqui tentando participar dessa live aqui, vendo um monte de bola. É complicado, mas a gente tem que se adaptar. Agora eu fico me perguntando como é que vai ser o curso básico. Eu sei que a parte teórica pode ser toda feita online, mas seguramente a piscina não pode, e muito menos o check-out, as operações de mergulho, as viagens, quer dizer, o turismo, mais do que os cursos de mergulho, o turismo de mergulho vai sofrer uma barbaridade, como o turismo geral já está sofrendo. Espero que a gente tenha resiliência para sobreviver a tudo isso. Vamos imaginar que eu usei durante os primeiros 15 dias, falei, imagina que eu estou com aquela hepatite A e tenho que ficar preso em casa. Fica assim, Gabriel, vai passar. Mas a coisa está se prorrogando de uma maneira muito pouco inteligente na minha ótica. Eu acho que o pessoal tinha que estar se preparando para sair da quarentena horizontal e migrar, e os políticos tinham que estar fazendo isso, como migrar para a quarentena vertical com segurança, mas não estão. Aqui virou palanque de um governador gosmento contra um presidente que é psicopata e assim por diante. E não abro para opinião sobre todos. Não tem um político que presta no Brasil. Tá? Podem mandar me prender, não tenho medo de falar. Não conheci um político honesto. Passamos a admirar durante algum tempo o ministro da Saúde, que era muito mais, que fez a coisa correta, só que achou um palanque maravilhoso e dele não quis mais sair como palanque. Então hoje tem o bode desse cara. Criou um tipo de comunicação que está prejudicando o trabalho do seu sucessor, que é todo mundo querer ouvir aquele negócio todo santo dia. Ótimo, todo mundo quer estatística, mas estava deixando as pessoas enlouquecidas. E ele fazendo palanque, não sei quais são as futuras pretensões políticas dele, mas eu garanto que para senador, para deputado federal, esse cara está eleito, porque fez o palco que ele queria. E arrumou um monte de admiradores. Eu, como médico, não o admiro. Bom, aí você tem aqui o Pedro Novato perguntando, quanto à recomendação de que se tome a vacina contra a gripe comum, nesse momento, você acha pertinente tomá-la? Há opiniões de que a relação risco-benefício não recomendaria, tendo em vista o risco de exposição ficando numa fila, a possibilidade de reação da vacina com a apresentação de sintomas de gripe possam levar a pessoa à emergência em um hospital, correndo o risco de contaminação? Ótima pergunta. Vamos começar pelo fim. Efeitos colaterais dessa vacina da gripe não existem.
Essa é uma vacina de vírus morto. Você não pode ficar doente por essa vacina. Fato. Isso não é aberto para discussão. Depois, H1N1 mata. Provavelmente vão chegar à conclusão que, depois de um tempo, vão descobrir que H1N1 mata tanto quanto a Covid, proporcionalmente, as infecções. A diferença é que a H1N1 tem a prevenção, que é a vacina da H1N1. Eu fui, para quem não sabe, eu sou idoso, eu tenho 60 anos, e eu vi uma fila logo que abriu a... Eu ia numa clínica particular, até para não sobrecarregar o sistema público, mas na clínica particular, logo que abriu, faltava vacina. Realmente as filas eram grandes e muito próximas das pessoas, e eu falei, aqui eu não vou entrar. Mas um dia eu vi num posto de saúde próximo de onde eu estava, caminhando na rua, distanciado de todos, entrei na fila. Como eu, tirando meus lindos cabelos brancos, não tenho cara dos meus 60 anos, fui ofendido pela médica lá, que aquilo era para idosos, que eu não deveria entrar na fila. E eu, além de idoso, sou médico, então eu tinha direito e me vacinei sim. E tem um conselho que eu posso dar para vocês que não há dúvidas, é a vacina do H1N1. Que a H1N1 pode ser uma doença tão grave contra a Covid. É curioso as pessoas terem medo da Covid e não terem da H1N1, que tem prevenção. Então, por favor, se vacinem. Agora, liga, marca no Fleury, em outros laboratórios, você nem é. Tem lugares te vacinando do carro. Tem cidades com vacinação pública do carro, drive-thru. Não tem essa de não vacinar contra a gripe, não. Desculpa, aí a pergunta foi excelente, porque as pessoas propagam más ideias sobre a vacina. Por falta de vacina, fizeram renascer uma doença grave, que é o sarampo. Oi, Luiz. Estamos aqui. Não, tranquilo. O Bonfim fez um comentário sobre as aulas online, eles colocam à disposição dos colegas para trocar informações sobre a modalidade. Aí eu entendo que as agências já investiram. Eu sei que o Bonfa está dando um curso de instrutor para uma grande amiga minha, para Nonô, online, uma parte online, aí, a parte teórica e tal, pela dificuldade de cidades diferentes e tal. E tenho certeza que as agências de treinamento já tinham investido e vão continuar investindo nisso. O instrutor precisa se adaptar, precisa de resiliência. Eu mesmo fui convidado para um curso online IANTD de Identificação e Biologia de Tubarões, semana que vem aí. Está difícil, tem poucas matrículas, mas a gente está lá batalhando por isso. E o instrutor de mergulho vai precisar se adaptar. Veio a pergunta, mas eu não consegui ver. Então, a pergunta aqui é o Alexandre, dizendo que boa, Bonfim, tenho dado várias aulas online e outros assuntos fora do mergulho. Se precisarem de ajuda, tenho recebido ótimas práticas. As ferramentas estão aumentando, né, para a educação online. A gente teve um livro escrito há muitos anos atrás, há uns 10, 15 anos atrás, que era O Mundo Pós-Americano, é um analista da CNN, ele falava do crescimento da China e tudo mais. Agora nós vamos ter um novo livro, né, que é O Mundo Pós-Covid, como é que certos hábitos vão mudar. E uma das coisas que vai mudar é a educação. Ela não pode ser, a educação online também tem coisas... Eu tenho uma filha de 10 anos, o quanto ela está sofrendo, isolada lá das colegas e outras crianças. A gente está falando pelo tal de TikTok, ou estão se vendo, mas o contato humano ainda é importante. E ter sido muito sofrido, se você acha que é sofrido para você, imagina as crianças, tá? Que não têm irmãos, etc., que estão sozinhas em casa. Imagina os pais que não podem deixar esse filho para ir trabalhar. Há consequências bastante importantes da quarentena horizontal. Falando da questão online, assim como os instrutores da NTD já sabem também, né, da NTD Brasil, que eu coloquei à disposição essa ferramenta para quem precisar utilizar para criar o link para que isso possa acontecer. Excelente. Enquanto ela pode ser online, ela é até cômoda. Tem pessoas fazendo terapia online, que eu não vejo problema nenhum. É seguro para o terapeuta, seguro para o paciente. E eu garanto para vocês que o número de consultas
Se tem algo que o terapeuta está atendendo online, o psicólogo, o psiquiatra, não vai faltar paciente nesse momento. E cuidado, pessoal, eu estou muito preocupado com as pessoas entrando em depressão aí. Não fique bobeando se você acha que está entrando em depressão, hein? Aqui sim que tem um monte de mergulhador técnico. Mergulhador técnico não tem depressão. Enquanto eu tenho pergunta aí, cara. Agora, com você. Estamos aqui à disposição quando vocês precisarem. Caramba, estou me aguentando há 1 hora. Essa turma já deve estar cheia, né? Maravilha, velho. Então, pessoal, queria agradecer o Luizão, que é um amigo de longa data. Para quem não sabe, quando a gente começou o Espelho Mergulho, a instrução Espelho Mergulho no Brasil, o Luiz foi um grande parceiro. Ele não fala, mas ele foi minha cria. Luizão, saudoso Laerte, o Eduardo, assim por diante, o Johnny, diversos amigos aí que a gente esteve juntos Depois eu pulei, né? O rato abandonou o barco, aqui saí do mergulho técnico, com uma série de fatores. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem na INTD. Bonfa, obrigado, tem sido um companheirão também. Prazer é fazer parte dessa família. Tenham paciência, e agora estou entrando perguntas. Não, parabéns. Vai passar, eu só espero que a gente saia inteiro disso. Espero que essas jacas que cuidam da nossa nação sejam menos políticas e mais humanas de olharem aí para tudo que está acontecendo, terem uma visão mais global da coisa, uma visão mais humanística. Muito fácil trancar todo mundo em casa se você não mora numa favela, onde eu garanto para vocês que quarentena horizontal, que se é que está acontecendo, está alastrando o vírus de monte. Te garanto que tem alguém em cada casa naquela favela que precisa estar indo trabalhar, seja o serviço essencial de supermercado, farmácia, assim por diante. E lá eu garanto para vocês que o vírus está passeando à torta e à direita. Mas vai passar, galera. Tenho fé. Obrigado, Luiz. Valeu, Gabriel.